sou Licínio Espírito Santo Santos, nascido em Cantanhede. Ingressei nas tropas paraquedistas em 72. Posteriormente ao curso de combate, recruta e paraquedismo, fui para o BCP-12 para a Guiné, como paraquedista. Fiz lá a tropa que era competente, regressando depois à metrópole em 75. Eu sou Manuel Joaquim Granito da Carrasqueiro, militar na Guiné. Fui para lá em julho de 1963, vim em agosto de 1965. Ora bem, o meu nome completo é Pompílio Mendes Dias. O posto de tropa, fui soldado atiradora da Companhia 794, foi formada nessa via de quartel Amadora. Eu chamo-me Dinis Coelho de Almeida, fui para o ultramar, ou fui para a tropa em 1967, embarcámos então no Veracruz, no barco. Eram muitos soldados mesmo. O meu nome completo é Ricardo Ariceto e acontece que estive em Angola em 1961, regressámos em 11 de novembro de 1963, minha patente era soldado, condutor radiotelegrafista, e aí estivemos de 2 anos e meio aproximadamente em Angola. Realmente foi uma passagem que me custou imenso, larguei a minha família, nomeadamente a minha mãe, que me deixou muitas saudades, a minha namorada, na altura, hoje minha mulher, e enfim, e lá se passou estes 2 anos e meio com bastante sacrifício, mas estamos a defender uma causa que, sinceramente, ainda hoje estou para saber que causa estive a defender. Qual era a sua formação inicial? Como é que vou dizer? Era comerciante de pneus lubrificantes, que é a atividade que mantenho. Eu era relojoeiro, trabalhava com relógios, comecei no relógio com 14 anos, comecei a fazer a viagem ao Açores e à Madeira com o mesmo relógio também. Quando fui para lá, era pedreiro, trabalhava na construção civil. Depois, na vida civil, claro, fiquei lá e fiz a vida civil lá nos dias que tinha folga, então ia para a vida civil trabalhar, de mecânico. O nosso estado de espírito não era bom, porque eu deixava ficar cá a minha mãe e a minha namorada e os meus irmãos. Mas, enfim, fui obrigado a ir, eu fui obrigado. Eu não fui como vão agora, muita gente vai com prazer e vai ganhar dinheiro. Eu fui para lá, não sei o que fui fazer, eu ia para lá para defender uma causa. Essa causa eu nem cheguei a saber qual causa é que fui defender. Olha, fui lá andar aos tiros como aos outros. Bem, o estado de espírito foi a chorar com saudades e lá, porque estávamos sempre à espera que o tempo passasse. É um bocado difícil. Os primeiros 3 meses é muito difícil. Não havia obstáculos, não havia nada, não receava nada. Era um homem de espírito aberto, era um jovem de 18 anos, em que fui para a tropa sem o meu pai me deixar querer ir, porque fui como paraquedista, ele não queria que fosse para paraquedista, porque os paraquedistas que eram malucos. Sim, um bocadinho em baixo, um bocadinho pessimista, um bocadinho a pensar que era mais como a gente dizia, uma vaca que ia para o sol. Nós, quando partimos à descoberta, mas vamos sempre naquela daquilo que nós ouvíamos cá dizer que era, vamos para a terra, desculpem-me lá, para a terra dos pretos, e vamos para a guerra. E a guerra, toda a gente tem medo da guerra, não é? Além de nós não irmos para a guerra, mas íamos para a cidade, estávamos inseridos na guerra. Pensava lá encontrar? A morte. A morte? Pensava que ia parar, porque aquilo que era mesmo, porque aquilo estava mesmo mal e eu pensava, já não volto. O que lá encontrou? Angústia, pesadelos e dor. Encontrei tudo diferente daqui, não é? Clima, um clima diferente, outra maneira de ser que não era daqui, porque a gente vinha daqui da terra e fomos para lá, nunca mais se mexeu na terra, nem não se cultivava, mas sim, quando era preciso atuar a fazer abrigos para defender o nosso corpo, temos que fazer, acabar no chão e fazer as tais trancheiras, como já tens ouvido, pôr paus por cima e viver lá debaixo algum tempo. E como veio de lá, então? Vim com muitas mazelas de espírito e de corpo.
Assim que lá chegámos e nos começámos a dar ao ambiente, custou-nos um bocado o calor, é verdade, porque nós como íamos daqui em janeiro, ora no frio, chegarmos lá, porque lá em dezembro, janeiro e fevereiro é o clima mais quente que existe lá. Custou-nos um bocado a ambientar aquilo. Temperaturas superiores a 42 graus, com muita cobra cuspideira e a gente já avisados de que era muito perigoso não nos deitarmos em qualquer lado, não adormecermos ao pé de uma árvore, estávamos sujeitos, etc. Mas temos aqueles perigositos todos, estamos sempre em sobressalto, não é? Os moços que lá estavam, já estavam lá há uns anos, há uns meses digo, já estavam negros, queimados do sol e assim. E então nós, para ficarmos negros como eles, o que é que os velhos nos aceitaram? Coca-Cola para pôr no corpo, para ficarmos queimados, porque chamava só aos brancos, assim branquinhos, piriquitos. Epá, vocês são os piriquitos ainda. Então quanto mais negros se fizéssemos, já éramos velhinhos na tropa, já não passávamos por piriquitos. Só que ao meter a Coca-Cola, as moscas, era terrível, mas ficámos todos moreninhos, todos negros, só se via mesmo os dentes a reluzir. Depois a gente conforma-se e para onde vai já cria amigos, e se cria amigos, efetivamente a gente tem outra coisa. E depois também tive uma facilidade em Lourenço Marques, ainda joguei futebol no Sport Lourenço Marques, ainda fui incorporado, joguei futebol no Ferroviário, embora tinha a missão da tropa, evidentemente, mas era dispensado, fui autorizado a jogar futebol no Ferroviário de Moatize, joguei futebol de salão no Malhangalene, em Lourenço Marques e, portanto, isso ajudou de certa maneira a integrar-me. E como era a vida na caserna, no quartel? Praticar desporto, limpar sempre a arma que era a minha melhor amiga e conviver com os meus camaradas da caserna. Uma vez estava a limpar a arma, estava assim sentado numa coisa, e a limpar a arma, que a arma assim ao vertical. E depois há um colega, na brincadeira, puxou o gatilho, eu também tive culpa porque eu devia ter tirado as munições e eu não tirei. E aquilo disparou, não houve azar nenhum, podia-me ter apanhado aqui, era só uma vez, mas não houve azar. Pronto, aquilo passou-se. Eram logo todos a correr, o que é que foi, o que é que não foi. Dentro do próprio quartel tínhamos um campo de futebol, tínhamos uma capela dentro, tínhamos uma sapataria, um alfaiate, tinha uma enfermaria, tínhamos tudo dentro do quartel. Nós praticamente não precisávamos sair para a rua para coisa alguma. Nós fomos incutidos numa disciplina de rigor, de autoestima e de regulamento interno dentro das tropas paraquedistas. Nós tínhamos uma preparação eficaz e sempre que nos eram dado uma ordem sobre os nossos superiores, os soldados eram sempre responsáveis naquilo que faziam e determinados a fazer por cumprir aquilo que lhes era permitido. Era um por todos e todos por um. A gente ali tínhamos que estar todos num corpo só, porque durante o dia a gente tinha mais hipóteses, durante a noite não temos hipóteses, não é? É escuro. E não havia luz, no mato não há luz. Toda a gente trabalhava sempre na mesma espírito de equipa. E isto no seio da companhia, não é? A companhia tinha 4 pelotões, cada pelotão tinha sensivelmente 35 a 40 homens. Nós saímos daqui todos juntos e deixar para trás aquele rastro daqueles moços que morreram, foi muito triste. Foi triste. São amizades que a gente trava com pessoas desconhecidas, umas do norte, outras do sul, outras do centro, em que se criou ali um ambiente tão familiar, que a gente tirava uma coisa da mala dele, opa, preciso disto, olha, vai lá e tira, vai lá e faz, não sei o quê, coisas que talvez na vida civil não se faça. A partir do momento em que entramos dentro do barco, aquilo era uma família autêntica, uma família autêntica. E de maneira que todos nos dávamos muitíssimo bem, éramos como irmãos, até havia um colega meu que mais tarde faleceu num combate, que era de Estarreja, que até me chamava irmão, porque eu tive muito respeito, tenho muita consideração e só peço a Deus que realmente ele esteja em bom lugar, porque faleceu lá com um tiro. É só preciso ter cuidado.
não abusar, não se armar em herói, porque alguns heróis ficam, não é? O que fazia lá, concretamente? Combatia e, vamos lá, atacava para não morrer. E pode descrever-me o desenvolvimento de uma operação? Nesse contexto prefiro não pronunciar-me porque vem-me avivar mais as memórias neste momento. Eu era um militar, simples militar, soldado, tinha funções, tinha a especialidade de transmissões e tinha também a função de motorista. Estávamos efetivamente a guardar aquela zona do rio, porque passava muita gente da parte do Tanganica, aquelas povoações ali mais próximas passavam para cá. E a nossa missão não era só vigiar os movimentos das pessoas, e fazíamos um recenseamento também às aldeias. Eles tinham, por exemplo, 200 pessoas. Mas se lá fosse 2 dias depois, era capaz de ter 400, e isso fazia-nos uma certa confusão. De maneira que tínhamos também a missão de controlar os números das populações mais próximas, para sabermos com quem é que estávamos a trabalhar. Sapador mineiro, sim, minas e armadilhas. Com o detentor das minas às minhas costas, carregado de minas e armadilhas e aparatos para desativar as armadilhas se fosse preciso, não é? As minas, e uma arma e umas cartucheiras ao nosso lado. Fomos ocupar a nossa posição, que era andar ali a defender sei lá o quê, as grandes sanzalas de café, as grandes lavras de mandioca e isso tudo, que era dos brancos, e nós andávamos a tomar conta dos pretos que andavam lá, e nós andávamos ali a tomar conta. Mas realmente, sinceramente, tudo isso a mim não me disse nada. Que eles queriam é que defendesse os interesses deles. Agora, eu fui para lá, não sei o que fui fazer, não sei, sinceramente, não sei. Fui para lá para tentar defender alguma coisa, mas o quê? Não sei, não sei. Operações a nível de guardarem certos terrenos, como eu disse, cafeeiros, fazendas, proteger os fazendeiros, que ainda existiam, uns poucos, ajudarem os trabalhadores que trabalhavam, não os que eram contra nós. A nossa função era possível. Nós não queríamos matar ninguém. Fomos para a Fazenda Margarida. A fazenda o que era? Era uma concentração grande de terrenos, onde havia o café, fruta, bananas, tudo dentro dessa fazenda, que era a Fazenda Margarida, que eram de portugueses cá, mas onde a tropa estava ali hospedada, acampada, pronto. Na primeira noite que lá chegámos, levaram-nos para uma capela. Capela essa que estava cheia de sangue até aí a 1 metro de altura. Aquilo arrepiou-nos um bocado, ficámos um bocado com medo e assim, mas nós éramos homens e tínhamos que enfrentar aquilo. E então a maior parte do pessoal era aqui do Norte. A malta do Norte é malta divertida. E então tinha Jesus Cristo pregado na cruz por trás do altar. A malta do Norte não tem mais nada, vai para cima do altar jogar as cartas. Para esquecer o sangue que estava em volta da capela, tudo aquilo. Quais eram as relações com os nativos, com os africanos? Tentei sempre fazer-lhe um tratamento como fazia como um branco. Sendo de cor, eu nunca os distinguia. Portanto, nós estávamos lá porque talvez por uma obrigação iam dever à pátria. Mas a terra do africano era a África. Eu fui para a África, fui ocupar a terra deles. Sempre tratei o africano como fosse um irmão, como fosse um amigo. Aliás, deixei lá bastantes africanos amigos. Relações criadas em que contexto? Naquelas horas mortas, que não era preciso andar no mato a fazer operações, mesmo junto aos quartelamentos, quando se via crianças, brincavam-se com eles, davam-lhe um bocado de carinho, já que não se podia dar mais nada nesse momento. Os africanos que nos rodeavam eram poucos, porque os que eram terroristas, como nós chamávamos, andavam fugidos, não eram? E eram os nossos adversários. E os que viviam connosco, ou que vinham ter connosco, eram os que às vezes precisavam dos restos que sobrava da nossa comida, estás a perceber? Crianças e velhotes,
E, enfim, porque as pessoas mais ativas andavam todas envolvidas no terrorismo. E estivemos também em algumas fazendas onde haviam trabalhadores de outras zonas e também se encostavam a nós, não é? Também procuravam o nosso apoio porque eles necessitavam, porque eles também estavam sujeitos ao mesmo que nós estávamos. Nós, Polícia Militar, estávamos ali para manter a ordem. Ora, em lado nenhum, os polícias são vistos com bons olhos, não é? Mas certo é uma coisa, e nós temos um slogan que diz que é assim, se me roubarem a carteira, eu não vou pedir ao pátria da freguesia, tenho que ir ter com o polícia. Então o polícia nessa altura era chamado e era visto com bons olhos. Quando eles estavam embriagados, geralmente ao fim de semana, sexta, sábado e domingo, que ganhavam muitas brigas e embebedavam-se, tomavam mesmo álcool mesmo e assim, havia sempre problemas nos moceques, que era onde eles viviam. Nos bairros dele, que eram os bairros da Lata, chamavam-se moceques. Então muitas quantas vezes nós tínhamos que intervir. A moeda deles era uma moeda de cobre furada, com um buraquinho ao meio, e a gente procurámos introduzir que a nossa moeda que era a moeda real, que era boa. Os bailes e as festasitas que havia, os batucos, onde se podia participar, participava-se com eles, tal e qual como fosse aqui. Convivia-se com todos. Nós protegíamos os bailunos, que é os trabalhadores. Enquanto nós íamos atuando, os cafeeiros iam sendo preparados por esses homens, por esses bailunos, em que tínhamos a senzala deles, chama-se senzala, junto a nós, para estar mais protegidos. Bom, sabe que os nativos nós só trabalhávamos praticamente, só andávamos com os bailundos. Os bailundos, o que era? Eram os nativos que lá embaixo, eram de lá de baixo de Nova Lisboa, do Bié, do Distrito do Bié, porque os nativos do lado da parte norte, esses chamávamos nós os terroristas. Portanto, com esses nós não tínhamos uma boa relação, nem os víamos sequer, não é? De maneira como os outros, com os bailunos, andávamos e sentíamos muitíssimo bem e eram boas pessoas, enfim, queriam realmente também que aquilo terminasse, só que, enfim, aquilo não tinha tempo nem hora para terminar. Não havia racismo. Em princípio, havia uma distinção que era a Praça C e a Praça I, que era a Praça Indígena e a Praça Civilizada. E eles eram distinguidos pela alimentação, pelo fardamento e até pelos serviços. Mas depois não, eles unificaram tudo e ficou tudo igual. Nós dávamos o resto da comida quando comíamos. Já sabíamos que estava lá fulano e fulano, a gente chamava, eu chamava um, que chamava Alberto, anda cá, leva isto, para a tua família e tal, eles traziam umas latas, lá, pronto, nós também comíamos em marmitas. As possibilidades eram poucas, mas a comida também era barata. Por 10 escudos a gente comia à grande e à francesa. E ele foi almoçar mais eu, e a certa altura o dono do restaurante fez-me uma observação, então, quem é que paga a comida do preto? Sou eu, ele é meu colega. Pronto, está bem. E o rapaz ficou muito reconhecido, muito coisa. Os comandantes é que eram assim um bocadinho racistas. O nosso comandante era assim um bocadinho racista em princípio e castigava-as assim um bocado. Uma vez eu lembro-me que ele, não sei lá o que é que eles lhe fizeram, e eles usavam assim umas meias altas e ele foi com uma navalha e cortou-lhes as meias todas para distinguir. E outras vezes mandava-lhes cortar o cabelo, outras vezes prendia-os lá uma árvore. Um preto, vamos lá, nós tínhamos, é que lavava roupa, é que passava, é que punha lá num sítio e depois eu dava ao capitão. Conforme ele andava vestido, eu tinha que vestir também. Mas o pessoal negro, no fundo, é extraordinário. A gente conversa com ele, amigavelmente, fala-lhe bem e ele é um homem fiel. Eu tive um indígena, não é, que inclusivamente lavava-me a roupa. Era um homem fiel, tinha absolutamente confiança nele. E as relações com as mulheres africanas? Havia a prostituição quando vinhamos a Luanda ou coisa assim parecida, mas nesses meios não havia mulheres, não. Quando chegámos então à primeira cidade, o comandante disse: o primeiro que saltar abaixo dos carros para ir ter com as mulheres, eu chego a Luanda e dou 8 dias de prisão. Aquele que não saltar abaixo do carro, eu chego a Luanda e dou 8 dias de férias. Ora, toda a gente quiser as férias, ninguém saltou abaixo.
Aguentámos então até Luanda. Chegámos a Luanda, tivemos 8 dias de férias. O inimigo para nós era todo estranho. Todo estranho é inimigo, porque a gente não o conhece, não sabemos. Ele pode vir até cheio de boas intenções, pedir-nos ajuda e a gente tem que desconfiar. No mato é assim, é como o caçador andar à procura do coelho. O coelho dá-nos a ver, não é? E a gente não sabe onde é que ele está. Só que eles pressentiram qualquer coisa e começaram a mandar rajadas. Quando a gente ouviu a água baixar a cabeça, não é? E elas passaram por cima das árvores. Chegou-se lá, viu-se muito sangue, mas não se viu ninguém. Portanto, eles tinham o hábito de levar os mortos, que era para não saber quantos é que morreram, quantos. Houve alturas em que se apanhava armas, que se apanham algumas, não é? Portanto, já tiveram tempo de levar as armas. Mas havia outras em que eles, de facto, agarravam com os colegas ou amigos e levavam-nos. Para a gente não saber que tinha morrido gente, mas nós, pelo sangue, víamos que era, de facto, sangue humano. Que é triste morrer um soldado sem ter um apoio de ninguém, não ter uma mãe, não ter um pai, não ter nada, não é? E ficar lá foi a coisa pior que pode existir, deixarem-se militares ali sepultados, à mercê dos animais que esgravatam durante a noite, que é a hiena, e que vão buscar os corpos, os cadáveres. Mas, enfim, isto parte tudo de uma guerra, que não foi guerra, aquilo não foi guerra. Aquilo era uma guerrilha que realmente estava preparada para os destruir, porque a terra era deles, embora Portugal pertencesse a essa guerra, a essa terra, Angola, Moçambique e Guiné. Mas só que, infelizmente, nós fomos obrigados a ir para lá para cumprir um dever da pátria. Estávamos na Pedra Verde, quando realmente tínhamos um ataque muito forte, e nós tínhamos feito à roda de uma casa onde os pretos recolhiam o café, e havia muitas palmeiras à volta, de maneira que nós começámos a cavar à volta uma cova para ficarmos com um parapeitozinho ali para a gente se defender. Não estavam nossos soldados. Minas, carros desapareceram, com 30, era sempre um pelotão, era uma secção. Eles podiam-nos matar a todos, porque estavam na parte de cima e nós andávamos por baixo, sobre a picada e só montanhas, mato cerrada. Podiam-nos matar a todos, uma granada, uma coisa, é o que eles faziam, minavam. Eram indivíduos que estavam na lista negra, que estavam apontados como cabecilhas, como aqueles indivíduos que estão a influenciar a guerra. E então, quando os detectaram, apanharam-nos todos e amarraram-nos assim, o braço torcido, estás a compreender? Eu agora dava o braço ao outro, tudo assim em cadeia, até que os mataram, e isso impressionou um bocadinho. Eles morreram ali espancados, impressionou-me um bocadinho, e eles aos berros, depois torturavam-nos, de toda a maneira efetiva. Tinham um ferro quente, por exemplo, no ténis, ou no rabo, ou no nariz, ou nos olhos, coisas assim um bocadinho bárbaras. Aquilo, quer queira, quer não era guerra, efetivamente, era uma guerrilha. E a guerrilha, para mim, é pior que a guerra, não é chamada guerra. A guerrilha é mais difícil. A gente, onde passamos, não sabemos quem é que está lá de lado. Aquilo é, como é que eu ia dizer, aquilo não é nenhuma estrada. Aquilo é uma picada, uma chamada picada. Cabe um carro e mais nada, o resto de um lado e do outro é arbustos, capinha, etc, etc. A gente não sabe o que é que lá está escondido. Foi lá ferido? Fui a 16 de março de 73, foi aí que foi o meu batismo de guerra, que foi no rio Cacheu, portanto, junto à Guiné-Conakry. Fomos fazer uma grande operação, que é a operação da Pedra Verde em Ucoa. Operação essa que realmente, enfim, morreu muita gente, muitos colegas meus, eu tive a felicidade de realmente isso não ter acontecido, mas foi realmente uma experiência muito grande que eu tive.
E dali começámos sempre a somar, sempre a ir para os locais mais perigosos. Quero recordar que eu estive 27 meses no ZINE. O ZINE quer dizer que é a Zona de Intervenção Norte, zona da pancada, onde apanhei muita também, eu e os meus colegas. Estivemos também no Val do Lós, estivemos em Carmona, estivemos em Malães, estivemos em Salazar, estivemos em Úcua, enfim, estivemos em muitos lados. Nunca tivemos médico, não tivemos padre, ninguém. Sofremos bastante, tivemos 4 mortos, um deles morreu em Lisboa a caminho, no avião, todos ficaram lá sepultados, em Namongongo. Foi a zona mais perigosa que existia, Namongongo, Zala, tudo ao norte. Eu tive um dia muito chato na minha vida, foi no dia do casamento do meu cunhado, casou com a irmã da minha mulher, no dia 22 de fevereiro, foi o casamento do meu cunhado, cá em Portugal, e foi o dia pior que nós tivemos de pancadaria, como se costuma dizer. Foi um dia terrível, fomos atacados umas poucas vezes, nesse próprio dia, eu a lembrar-me, uns estão a esta hora sentados à mesa a comer, e eu ando aqui na pancada cheio de pó vermelho, aquilo era um pó terrível, nós não podíamos sair, porque passado um bocado estávamos cheios de pó, tomávamos banho 3 e 4 vezes ao dia, mas enfim, olha, já lá vai. A gente às vezes até cozinhávamos para nós, não é? Quando havia possibilidades de abater um animal, pequeno, claro. Nós fazíamos assim umas farras dentro do que era possível e o que era permitido. Passámos um bocado de fome, ali assim. Um dia o comandante autorizou até que fôssemos à caça e mataram umas bocas de pacaças. Pacaças o que é? São vacas pretas, comparadas aqui quase com as vacas taurinas, mas são todas pretas, mas ao feri-las são muito perigosas, investem seja contra o que for e têm uma força terrível. Vieram-se embora sem nada. Ao outro dia foram fazer o reconhecimento, chamava-se aquele reconhecimento, à zona onde tinham dado, e então deram com animais mortos em pé, até encostados às árvores. Uma dessas vacas trouxeram numa carrinha e pronto, já estava muito inchada, onde largava muitos gases, era um cheiro terrível. Mas a fome era tanta que a gente conseguiu amanhã-la, prepará-la, metê-la num tasco com manteiga e cebola, que era o que havia, cozinhámos, todos comemos, nenhum morreu. Já namorava ou já escrevia a alguém nesse tempo? Desculpa lá. Namorava com a minha mulher que é hoje. Desculpa lá, estou um bocado rouco. Isso é uma mudança de ambiente, não é? E depois é a minha esposa, namorava com a minha esposa que é hoje. E escreviam-se? Escrevíamos. Todas as semanas havia carta. Carta para cima, carta para baixo. E tudo bem. Eu tinha um irmão mais velho, de quem gosto muito, o meu irmão Zé, e escrevia muito para ele, que era meu pai, escrevia muito à minha mãe e escrevia muito à minha namorada, a minha esposa, mãe dos meus filhos. Meus pais, irmãos e mais amigos. A quem escrevia? Escrevia às madrinhas de guerra pronto, para passar o tempo, digamos assim. Havia um indivíduo que dava, olha, tenho lá a minha prima, dava a direção dela, depois havia outro, depois outras que a gente conhecia, outros, enfim. Eu, por exemplo, recordo-me que escrevi, correspondi-me com uma rapariga que era do Fundão, da Beira Baixa, ainda lá tenho a direção dela na capa de um livro que eu tinha nessa altura, que é um livro até do Código de Condução, da Escola de Condução. E escrevi-me alguns tempos com ela e coisa. Depois, às tantas, passava-se a declaração de amor, mas algumas aceitavam, outras não aceitavam. As que aceitavam, não sei se algumas vingaram, se não vingaram. Comigo não, pronto.
não resultou nada. E os assuntos nas cartas eram diferentes então, entre a madrinha? Sim. Muito diferentes. Uma coisa falava-se, minha querida, meu amor e tal. E na outra, enquanto na outra não. A madrinha, isto, a madrinha aquilo, passa-se isto, passa-se aquilo. Uma coisa mais leve. Porque o genro dela é meu irmão e já tinha estado também em Moçambique. E como é que tinha encontrado a sua madrinha de guerra? Escrevi-lhe lá, perguntando se ela queria ser minha madrinha, se pedia e queria ser minha madrinha de guerra. Ela aceitou e foi a minha madrinha de guerra enquanto lá esteve e já morreu. E qual era a importância então dessas cartas? Era sempre bom para aliviar o que se fala hoje em stress. Naquela altura ninguém falava nisso, nem sabiam o que era. Ainda hoje estou a perceber o que é o stress. Dizem que é andar muito atarefado, andar não sei o quê, não sei quanto. Era saber basicamente o que se passava na nossa terra, porque não havia um desenvolvimento tão grande como há hoje. Saber notícias, saber se os nossos familiares estavam bem, se eles se nos preocupavam connosco. E ao mesmo tempo era matar aqueles momentos mais mortos, sem trabalho no teatro de operações, que não havia nada para fazer, não é? A importância era um estímulo, a gente estávamos sempre à espera de que chegasse o correio para ter notícias de alguém, pronto, vivíamos isolados, estávamos ansiosos, era como se estivéssemos à espera de cartas da nossa família, não é? Portanto, dava alegria, assim que chegava ao correio, corríamos todos à procura de se havia ou não havia correspondência. Porquê? Ficava inteirado naquilo que se passava na nossa terra, na nossa freguesia, na nossa mocidade, nas nossas raparigas, nos nossos colegas. É isso. Olha, as cartas para mim tinham muito valor. Não só as cartas que eu escrevia, como aquelas que eu recebia. Normalmente as cartas viriam num avião, num PV2, e eram atiradas cá para baixo. E houve uma altura que nós, em Vista Alegre, estávamos numa escola que tinha sido bombardeada. Destruída. Naquela altura não havia bombardeamento, era uma destruição autêntica, não é? Porque ali os pretos destruíam tudo. Na altura, chamados terroristas, destruíam tudo. E acontece de que as cartas, quando vinham, e um pacote de cartas um dia, caiu com o saco, a velocidade que o avião levava, caiu em cima dessa casa que estava desfeita. E acontece daquilo o seguinte, aquilo, eu até vinha lá uma encomenda para mim, de que a minha mulher me tinha mandado, e ficou tudo praticamente destruído, só as cartas é que se leram, o resto ficou todo destruído. Mas era um dia muito grande para nós, quando recebíamos a nossa correspondência dos nossos familiares, da nossa namorada, estou a falar no singular, não no plural, só tinha uma. De maneira que era um dia muito feliz para nós. Essas cartas, por vezes, eram lidas 1, 2, 3 e às vezes 4 e 5 vezes. De maneira que era muito engraçado. Era um dia de reflexão para nós. O correio ia de avião. Um certo domingo de manhã esperávamos por o comer e não era o comer, era o correio, e a ser lançado de paraquedas, o correio ficou-nos pendurado numa árvore. Nós todos aflitos, o correio das namoradas e das madrinhas de guerra nessa árvore. Mas conseguimos então tirar o correio e com as cartas das namoradas e das madrinhas de guerra e de pais e mães e assim, não é? E recebia correio de quem então? Das namoradas, porque era mais que uma, nenhuma sabia uma da outra, e dos pais e amigos, recebíamos esse correio lá. Não podíamos dizer onde estávamos, só o título da carta só dizia assim, algures no norte de Angola. Ninguém sabia onde nós estávamos. Aquilo era um código, havia um código que existia, que esse código, então, as cartas levavam um código e ia ter connosco, não é mesmo, não é? A gente ali vimos uns aos outros e vimos mato e ao regime militar. E as cartas ajudam-nos, conformam-nos mais, vamos sabendo as notícias da terra, vamos, prontos. E depois houve-se olha, a minha rapariga, a minha namorada também me escreveu e tal. E havia alguns mais abertos e tal, e até liam. E pronto, isso animava realmente. Animava um bocado a gente saber que estava tudo bem, tudo de saúde e que estava tudo a correr bem. Sabíamos quem morria e quem nascia também. E isso era importante, era mesmo importante. O episódio que me marcou em particular foi o falecimento desse meu colega
que realmente fomos atacados eles foram atacados numa picada e realmente esse meu colega veio a falecer. Eu estava doente, estava com anginas e entretanto era preciso realmente ir a uma arma que nós temos muito eficaz, que era a bazuca. Automaticamente não vi ninguém, não vi condutor nenhum que realmente fosse com o jipe e com a bazuca. Eu, redoente como estava, que realmente fui sempre um mártir em anginas, eu automaticamente fardei-me, peguei no meu jipe, pus a minha jeiteira em cima dos joelhos, dentro do jipe, e lá fomos com a bazuca e tentámos realmente resolver a situação. Mas quando passámos realmente pelo jipe, desse meu colega que vinha já a caminho do acordalamento, em que praticamente já vinha falecido, portanto já não houve mais nada. Esse foi até um episódio que me marcou, não só por ser uma pessoa muito minha amiga, e eu era uma pessoa que até me tratava por irmão. E isso marcou-me bastante. No dia 20 de maio de 73, em que morreu um paraquedista, morreram 3, mas morreu um paraquedista à minha frente, aí a 5, 6 metros, que era como se fosse o meu irmão. E é isso que me perturba a cabeça hoje em dia. Porquê? Dizem-se que os amigos que se conhecem no hospital e na prisão, mas não é só no hospital nem na prisão, mas é no mato, onde nós andávamos, que de facto a gente dividia tudo o que era nosso. Dividíamos meio papo seco para cada um, ou meio cantil de água. A amizade era tanta e tão íntima que nós considerávamos mesmo como irmãos. Aquilo marcou-me bastante e não calculam como é que eu tenho sofrido estes 34 anos a pensar nele. Foi muito mal, passámos muitos sacrifícios, sofremos bastante, fome, sede, várias coisas, não é? Picadelas de mosquitos, de cobras, inclusive de cobras, febres, portanto, tive a febre, uma febrezita que é o paludismo, que se chama paludismo. Isso tudo dá um trauma na própria pessoa quando chega aqui. Mais tarde, não é de princípio que se dá esses sintomas, é mais tarde. Víamos algumas vezes o perigo. Eu, por exemplo, tive uma vez numa ronda de noite, numa ronda à piada, a pé, não andávamos com o jipe, vi a morte à frente dos olhos, mas alguém nos pôs a mão, disse não é a hora agora, vocês não morrem agora. Andámos num bairro de mulheres, pronto, e então aquilo era só ruazinhas apertadinhas. Quando nós demos por ela, estávamos cercados, éramos 4, estávamos cercados, encostaram-nos a uma parede. Essa parede apontaram-nos uma arma. Nós ficámos ali, peito aberto, e nós naquele momento olhámos para alguém e disseram, epá, tem que nos salvar daqui. Quem é que nos salvou daí? Foi uma outra ronda da polícia, da PSP, com aqueles cães polícias, que eles viram e então, para não irem lá, porque podiam eles matá-los a eles e a nós, mandaram o cão. E o cão, eles ao verem o cão, fugiram e deixaram-nos e passou a morte não quis nada naquela altura connosco. Foi um caso desse assim, mas assim, casos assim mesmo graves. Tivemos alguns, me custou um bocado, por exemplo, quando nós fazíamos funerais, porque nós, Polícia Militar, tínhamos que fazer a guarda de honra aos militares, que embarcavam nos barcos para vir para Portugal, chamava-se para a metrópole. Os militares geralmente eram postos em câmaras frigoríficas e depois, quando havia embarques para cá, iam-nos buscar às câmaras frigoríficas e eram postos nos barcos para vir para cá para as famílias. Isso praticamente, geralmente era feito de noite, para que a população não se apercebesse de que olha, vão 10, 15, 20 urnas para Portugal, foram portugueses que morreram aqui. Não, da noite ninguém sabia quantos é que iam. E isso era prestado então às tais chamadas guardas de honra, aos militares, colegas nossos. Quando via chegar algum dos colegas mortos lá, impressionava, não era? Isso, era uma sombra assim um bocadinho esquisita. Como recordações tristes, aquelas emboscadas e aqueles sonhos malucos e aquela ansiedade de estar sempre com medo, amanhã vai para o mato e já não volta, né? Isso era o nosso
os nossos passos e a nossa ideia principal é sempre aquela, será que eu hoje passei, mas amanhã passarei, amanhã escaparei, não é? Porque aquilo era duro, em 24 meses, que lá estive 25, ter 23 emboscadas em todos, haver mortos e feridos ali com fartura, um homem está sempre a pensar quando é que me chega para a porta. Hoje, presentemente, parece-me que ando sempre revoltado, nada está bem comigo, nada. Tenho às vezes repentos. Há momentos em que a gente não controla. Não armar-se em herói, não é necessário armar-se em herói. É cumprir a regra, aquilo que o comandante nos determina e pouco mais. Depois vai da mentalidade de cada um, comportamento de cada um, com o pessoal negro. Quando se vê um companheiro de guerra, de armas, seja ele de que ramo forem, é um companheiro de guerra, esse companheiro de guerra também esteve lá com os mesmos ideais que eu tive. Portanto, nós fomos lá só para que não fôssemos foragidos já à nossa mãe pátria. Hoje já não há mãe pátria, já se vê uma bandeira nacional aí para o chão, já se vê uma bandeira nacional pendurada em qualquer lado. Isso para mim frustra-me bastante, na medida que eu sempre honrei a bandeira nacional. A bandeira das esquinas sempre foi honrada, mas os tempos também mudaram e o que é que se há de fazer? É os tempos que mudam. São boas, a gente dá-se todos, encontramos, confraternizamos uma vez por ano, eu com a minha companhia, poucos morreram. É capaz de haver 162 homens que nós éramos, a nossa companhia. Talvez tenham morrido uns 10, 12, o resto está tudo vivo, está tudo bem de saúde, pelo menos aparecem, comem bem, bebem bem e a gente confraternizamos uma vez por ano. Do melhor que há, Nós reunimos sempre todos os segundos sábados de novembro. Há uns 15 anos para cá reunimos. Normalmente é no norte, outras vezes é mais aqui no centro, porque a nossa companhia era mais aqui no centro do país. Reunimos na meia-ilhada, onde temos a nossa missa, vamos rezar pelos nossos amigos e colegas que já não morreram lá, outros já morreram cá. Rezamos por eles, vamos ao cemitério com um raminho de flores, com um buquê, uma coisa muito bonita. E depois no final é o almoço, e ao meio do almoço é os nossos discursos, aqui que nós passamos, conversamos bastante, temos mais tempo a conversar do que propriamente a comer. Ainda agora, há 2 meses, estivemos num almoço todos juntos, eu e a minha mulher e eles, continuámos a falar da guerra, daqueles bons e maus tempos, pecados que lá passaram, sim, a recordar. Temos o dia da unidade, o dia do batalhão, que este ano juntou lá perto de 100 mil pessoas, 100 mil paraquedistas, no dia 23 de maio, que é o dia da Casa-Mãe, que é sempre aquele dia religioso, que a gente, o mais novo ou o mais velho, a gente cumprimenta, faz uma festa, e é uma união, o paraquedismo é uma união. Quando a gente os vê, dá-nos vontade de dar um abraço e chorar, não é? Porque houve muitos que não vieram. E do que se fala? O que se faz nesses almoços? A primeira coisa é já estás velho, já estás roxo, já estás careca, estás mais barrigudo, já trazes os netos e é isso que se fala. Em geral fala-se um bocadito do passado, fala-se um bocado de tudo, mas mais aquele convívio é muito forte, a gente está sempre a recordar e temos sempre, já aparece a família, uns trazem netos, outros trazem já bisnetos, aquela coisa toda, e a gente já gosta de, pronto, faz conta que é uma família. E porquê é que é importante a família participar a esses convívios? Primeiro para que nós não deixemos morrer a ligação que há entre uns e outros. Segundo, para que eles saibam aquilo que nós fomos, o grupo que nós éramos e continuamos a ser, a aliança que há entre uns e outros, que foi isso que mais nos uniu ao partirmos de Lisboa. Nós somos um grupo, temos de formarmos um grupo, formarmos uma companhia, é uma só pessoa, um só grupo, e daqui o que um tiver, o outro tem, se for preciso repartir, tem que se repartir. E ainda isso hoje
que nós sentimos e que nós lutamos e que nós fazemos por conservar e transmitir aos nossos vindouros essa grande amizade, esse grande aperto que há entre nós. É importante porque é o calor, damos calor uns aos outros, não é? É o calor da família. E porquê é que é importante a sua mulher assistir também a isso? Porque eu gosto. Gosto que ela assista. E porquê? Sabe dizer? Porque eu tenho amor, pronto. E deve ser também importante ela perceber certas coisas que não lhe consegue dizer, ou... Não, ela... Não há segredos entre a gente. Eu conto tudo. Não há assim coisas escondidas, não. Coisas maiores não há. Temos uma associação de veteranos de guerra do centro de Cantanhede, eu sou o presidente. Em 2001, no dia 1 de dezembro, fizemos o almoço, o primeiro almoço, com 22 pessoas. Em 2002 já apareceram 40 e poucos. Em 2004 já apareceram 60. Em 2005 aí é que se pensou, pai, isto não pode continuar assim, só nos almoços e não fazemos nada. Então há que ir à Câmara pedirmos um monumento. Então falaram com um escultor e em 2004, 2005 fizeram um monumento. Foi feito, portanto, foi em 25 de julho de 2005 inaugurado. E hoje, como vê essa guerra? Isso deixa ao critério dos nossos políticos e dos políticos que têm passado após o primeiro governo do 25 de Abril até hoje, porque eles são políticos, mas são políticos há meia dúzia de tempo. Com certeza alguns, julgo eu, que ainda nem pensavam que era o 25 de Abril. Hoje tornam-se políticos já assim à força. Olha, para mim foi muito mal. Vejo-a muito mal porque ela não tinha razão nenhuma de existir. Aquela guerra não tinha razão de existir. Nós devíamos ter ido para lá para trabalhar, para ajudar a desenvolver aquilo, para preparar mais os indígenas, a raça, não é? Ajudá-las a desenvolver aquilo mais, aquilo tem terreno excepcional, culturas que dão 3 vezes por ano, estrumes, nunca lá havia estrumes, nunca lá havia adubos, aquilo, havia fruta por todos os cantos. Todos os cantos havia fruta, aquilo era maravilhoso, simplesmente maravilhoso. E era isso que devíamos ter ido para lá, para tomar conta daquilo, e hoje éramos um país muito rico. Eu penso que essa guerra foi uma guerra sem pés nem cabeça. Foi uma guerra que deu origem da mocidade que estava aqui, que era uma mocidade bonita, uma mocidade linda, ficarem arruinados, com raparigas, com os seus pais a chorarem. Claro, isso tudo martiriza a pessoa, não é? E essa guerra, não achei uma guerra que fosse uma guerra clássica, mas não, uma guerra que existe à espera uns dos outros, onde é que sai, quem é que morre hoje, quem é que morre amanhã, a gente nunca sabe. Essa guerra não foi injusta, porque a gente andou lá a sofrer e depois no fim fizeram a oferta daquilo. Não achei aquilo assim muito, o sacrifício que a gente lá tivemos, acho que foi mal emprego e tempo mal passado. A gente aprende a viver melhor, de maneira que aquilo era um paraíso para graduados. Era um paraíso para graduados, para o soldado não era. E as guerras são quase todas assim. Talvez não tenha cumprido com o meu dever, mas cumpri com aquilo que me mandaram cumprir, com aquilo que me obrigavam a cumprir. Porque eu e uma grande parte de nós, se não fôssemos obrigados, não íamos para lá voluntários, nem íamos fazer aquilo que fomos fazer. O que penso dessa guerra é que eu não sei o que andei lá a fazer. Nem eu nem os meus colegas. Nós não sabemos o que andámos lá a fazer. Fomos para lá para defender uma causa, talvez fosse as grandes herdades dos brancos que lá estavam, não é? Fomos tomar conta dessas grandes herdades, da apanha do café, da apanha do algodão, na Baixa do Cacém, na zona de Malange, que havia lá muito algodão, muitos brilhantes. Talvez foi isso que a gente foi guardar. Não foi andar lá, sei lá, a fazer isto ou aquilo, foi guardar aquilo que era dos outros. E depois viemos embora, e o que é que a gente fez? A gente agora interroga-se, o que é que eu estive aqui a fazer durante 2 anos e meio? O nosso governo devia de olhar mais
pelas pessoas que estiveram no ultramar, foram abandonados e estão esquecidos. Mesmo na questão da saúde, os nossos militares, os combatentes a nível nacional, eu não falo só por mim, mas a nível nacional alguns estão esquecidos, e se o nosso Estado, os nossos governos se serviram deles, jovens com 18, 19, 20 anos, lá que foi uma guerra dura, hoje havia que pelo menos dar uma subsistência de saúde, uma subsistência até de alimentar, para que eles possam menos terem um fim de vida condignos e que sejam portugueses, porque não são só os de agora que são os portugueses, são os heróis, os de Kosovo, os de Timor, os do Afeganistão não são os heróis foram os ultimamente, fomos defender aquilo que era nosso, que eram as nossas terras ultramarinas. Hoje não, vamos para terras que a gente não sabe a quem é que elas pertencem. Realmente, colegas meus mutilados, uns falta de braço, outros falta de perna, outros enfim, com o maior número possível de lesões, hoje irreparáveis, são eles que têm que pagar os seus próprios medicamentos, são eles que têm que pagar os seus médicos psicólogos, são eles que têm que pagar os seus neurologistas, são eles que vão pagar isso tudo. Eu acho que é isso a maior injustiça do Estado português. Se lembrem dessas pessoas, que alguns não têm uma pensão sólida, de sustentação, de se governarem a eles, que eles arrastam as famílias também para a miséria, porque alguns até se autodestroem, porque não têm apoio nem técnicos de saúde que os acompanhem, e era esse pedido que eu pedi ao nosso Estado e aos nossos governados, que olhassem mais para os veteranos de guerra de Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde e Timor, e os prisioneiros de guerra, toda essa malta que hoje sofrem aí tremendamente. Só quem não os conhece, só quem não os encontra nestes grandes encontros de veteranos é que não sabe o que é que se passa. E ainda hoje, ainda sonha com a guerra? Ainda lhe vem momentos assim à cabeça? Bom, olha, isso não me acontecia há uns anos atrás. Não me acontecia, e neste momento está-me a acontecer. Há 20 anos atrás, aproximadamente, não me acontecia eu sonhar com essa situação. E eu hoje terei que procurar alguém, este alguém como será um psiquiatra, ou será um médico de família que me indique alguém. Acordo bastante estremunhado ou a sonhar com aquela situação, e depois acordo, vejo que realmente não existe nada, e enfim, viro-me para o outro lado e volto a adormecer. Só que, na verdade, isto marca as pessoas, sabe? Marca as pessoas. E sonha com o quê? Que aquilo que lá passei, é evidente, que aquilo que lá passei, os bons e maus momentos também, mas normalmente é sempre os maus, nunca são os bons. Posso-vos dizer que ainda hoje vim do hospital da psiquiatria de Coimbra. E tem seguimento psicológico? Julgo eu que vou começar a ter agora. Nestes 34 anos acordei hoje porque o ambiente já não era bom, eu também sabia que não andava bem e fui, portanto, com uma consulta, fui à psiquiatria a Coimbra e vou ser acompanhado, não sei de que forma, mas vou ser acompanhado, vamos lá ver. Acho que é importante. Acho que sim. Ainda sonho muito com a guerra. Ainda estou a ver o Japão trabalhar, estou a ver o Japão a partir-se, estou a ver os jipes partidos que estavam no acampamento, estou a ver a gente a ir para o refeitório com as marmitas na mão, estou a ver, sei lá, diversas coisas assim, parvalhadas. Algumas até nem nunca aconteceram, mas são imaginárias de sonho, sei lá. Às vezes ainda sonha aqueles passos e aquelas torturas que se faziam por lá, até algumas injustas que eu não gostava, mas às vezes, aqui sim, às vezes vem-me a ideia. Estou com 63 anos, fui para lá com 20 anos, e é claro, sonha-se, e vê-se os caminhos por onde nós estivemos, vê-se aquelas picadazinhas, a gente andar com aqueles corpos mortos numa esteira, dois à frente, dois atrás. Eu não sonho com a guerra. Eu vou ver à internet todos os dias a guerra, que é diferente, quer dizer, vou à internet e vejo aquilo que se passou, aquilo que se passa, aquilo que a gente gostaria de fazer e que alguns não deixam, outros porque não querem, quer dizer, há muita coisa para dizer ainda. Vínhamos no comboio, de Lisboa para Aveiro, e acontece de que íamos na marcha e vi a minha mãe cá fora. Larguei a marcha e não quis saber mais nada. É isso que eu realmente gostava de exprimir,
porque foi toda a verdade, toda a verdade. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos que em verde e ouro se agita, como estas aves que gritam em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho alacre sedento, de focinho pontiagudo, num perpétuo movimento. Eles não sabem que o som é telecor, é pincel, base, fusto ou capitel, arca em ogiva vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é retorta da alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela, marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arlequim, passarela voadora, para-raio, locomotiva, barco de proa festiva, alto forno, geradora, cisão do átomo, radar, ultrassom, televisão, desembarca em foguetão na superfície lunar. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida e que sempre que um homem sonha o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança.